Agora vou pedir licença para você que está em casa e falar sobre um tema que é do interesse de todas as pessoas, com toda certeza. Talvez as palavras possam deixar as pessoas aí um pouquinho assustadas no começo. Eu até falei tributário antes, eu estava lembrando, era do meu imposto de renda, né, doutora, que tem que fazer agora, nesse mês, tem que começar, até o mês que vem. Mas estamos recebendo aqui doutora Elaine Lopes da Silva Stuane, ela que é especialista em planejamento patrimonial e sucessório, né, doutora? Então, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada, Marlene. Satisfação em recebê-la. E junto com ela, a Luana Vedana, que é da equipe também, né, Luana? Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Milena. E bom dia a todos os ouvintes. Satisfação em recebê-las aqui hoje para a gente falar desse tema que não é muito colocado, mas deveria subir na nossa pautinha, não é? De perguntas, de estudos, de falas. Planejamento sucessório. Do que se trata? Então, vou pedir que as duas colegas aqui apresentem o que é efetivamente planejar aí essa questão sucessória na vida. Certo. Me permita, Marlene, primeiramente fazer um contexto, sabe, para as pessoas compreenderem melhor o que é que nós estamos falando. Vamos lá. Nós temos um índice muito importante para balizar esse assunto. No Brasil, 90% das empresas, elas são familiares. Ou seja, 90% das empresas que nós temos dentro do Brasil, atuantes, né, no mercado brasileiro, elas estão inseridas num seio familiar. Né? Então, elas são empresas que são passadas de geração para geração, né? De pai para filhos. Perfeito. Tá? E isso é um índice do último censo nosso do IBGE. Para você ter uma noção de quão importante falar de planejamento patrimonial e sucessório, é que apenas 30% dessas empresas conseguem passar para a segunda geração. Ou seja, quando a gente está num momento de sucessão, acontece um problema muito grave e essas empresas acabam disseminando, né? Elas não conseguem prosseguir, ou seja, elas fecham. Vão à falência ou são dissolvidas dentro de um processo aí de sucessão mesmo que não foi planejado, e essa é a importância de se planejar, Exatamente, isso. A gente faz, o planejamento ele serve para isso, para organizar a vida das pessoas previamente. Né? Nesse sentido, que um dia a empresa vai passar e que ela chegue, então, né, a essa próxima geração, é basicamente isso. A gente prepara o bastom, né, antes, né? Então vai haver a passagem de um bastão, né? Então o pai, o pai vai passar essa gestão dessa empresa, desses negócios para o filho. Então automaticamente o que a gente faz? A gente planeja essa transferência, né? Previamente. Então planeja quem vai suceder, quem vai assumir os negócios da família, e isso acaba trazendo muito benefício para todos em geral, né? Não só para a família, mas também para a sociedade, que é mais uma empresa que vai dar sequência nos negócios, que vai gerar renda, emprego. Muito bem, movimentando e mantendo a economia aquecida, isso é importante, né? Para quem que é indicado esse procedimento de fazer o planejamento sucessório? Bom, o planejamento sucessório, ele é indicado para todas as pessoas. Não importa a renda, não importa a classe ou o valor do patrimônio, né, dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que não tem bens, mas tem filhos menores de idade, tem uma pessoa, uma esposa, né, um esposo dependente financeiramente, nós indicamos o seguro de vida, né? Já para outras pessoas que possuem muitos bens, né, possuem empresas, atividade comercial ou agrícola, nós já indicamos a constituição de uma holding. Para que se garanta esse processo de sucessão Sim. de uma forma tranquila. Perfeito. Quais são as formas de se fazer esse planejamento? Existem diversas estratégias que a gente pode utilizar aí, quando a gente está falando dessa transferência, tá? Uma delas, por exemplo, são ferramentas que a gente utiliza muito e é bastante conhecida por muitas pessoas, que seria a doação com reserva de usufruto, tá? A gente tem testamento, nós temos a doação propriamente em vida. A holding também é um instrumento muito importante nesse passo, porque dentro dela que a gente vai conseguir fazer a antecipação da sucessão e treinar esse sucessor para assumir os negócios, para conduzir os negócios da família. Tá? Então, e é um procedimento que também evita, não é crime, né? É tudo dentro da lei, evita a incidência de muitos impostos. Por exemplo, num planejamento patrimonial, uma pessoa que tenha imóveis em locação. Tá? Então, vamos supor lá que uma pessoa que tenha um prédio e ele loque ele por R$10.000 por mês.
Certo. Se ele estiver fazendo essa atividade, exercendo essa atividade na pessoa física, ele está numa alíquota do imposto de renda, né, de 27,5%. Ou seja, quase teto máximo do imposto. está no de renda. teto máximo já, e praticamente 1/3 da receita dele vai para pagamento de imposto. Se eu faço um planejamento patrimonial para ele adequado, ele vai cair esse imposto dele para até 50%. Até que ele menos paga hoje. do que ele paga 15%, hoje. Cairia para 15 ao invés dos 27, basicamente. Para ser mais preciso, ele pagaria em média 12% de imposto. Olha aí, bem É uma redução menos da bastante, metade. menos da metade. Uma redução bastante significativa. Sem sombra de dúvida. Então, vale dizer que vale a pena realmente fazer esse planejamento sucessório. Nós afirmamos com toda certeza sim, né? Por exemplo, quando a gente vai falar da sucessão em si, né? Os impostos que nós temos hoje, ele varia de 2% até 8%, né? E a reforma tributária, ela está trazendo aí uma possibilidade de aumento dessa alíquota, né? Então, justamente tributar fortunas, tributar bens, enfim. Exatamente. Né? Então, a gente tem uma estimativa aí de que esse imposto pode chegar até 20%. Tá? Então, você pega aí o patrimônio de uma pessoa, né, que tem aí aqui em Sorriso, principalmente, né, uma cidade próspera, muito pujante, né, que tem investidores arrojados, né, e que tem uma valorização muito significativa. Então, um imóvel simples, ele não vale menos que R$500.000, que R$1 milhão. Então, se eu estou falando de um imóvel de R$1 milhão, a gente já vai estar numa alíquota de 8% de ITCMD, que seria o imposto sobre a herança, né? Que assim não tem como fugir se quiser deixar as coisas regulares. Ou você fica fora da lei, ou você... A pessoa não consegue utilizar esse bem, né? Ela precisa passar pelo processo de inventário, senão ela não vai conseguir utilizar esse bem. Para dispor dele. Isso. Né? Então, ela precisa regularizar esse bem, a transferência desse bem aos herdeiros por meio de um processo que se chama inventário, né? E esse inventário, ele é burocrático, moroso e caro. E pode ser evitado por meio desse planejamento. Por meio do planejamento. Com atos jurídicos válidos e legais, como a senhora colocou antes. Exatamente, isso mesmo. Tudo dentro da lei. É porque planejar não é crime, né? Crime é você deixar de pagar impostos. Ficar fora da lei. Isso, burlar a lei para não pagar impostos. Perfeito. Nesse caso do planejamento, a gente evita pagar impostos. Não é que eu não vou pagar impostos. Eu vou fazer a transição de forma tranquila, programada, quando eu ainda estou vivo. Né? A gente brinca muito no escritório que quem faz um planejamento sucessório, ele manda mais depois de morto do que enquanto ele está vivo. Pelo testamento ou porque ele deixou escrito que ele queria que fosse Exatamente, feito. Porque ele está, deu os comandos antes. Exatamente. A gente faz todo um procedimento, todo um processo em que ele declara a vontade dele, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm preocupações com herdeiros ainda menores ou com herdeiros que têm algum problema de saúde, ele pode dispor, deixar uma pessoa com encargo de cuidar, de proteger, de gerir esse patrimônio e reverter esses valores em favor dessa pessoa, né? Ele pode colocar ali, no caso aqui na nossa região, que o agro é muito forte, né? Ele pode deixar uma pessoa já treinada para cuidar da fazenda, para cuidar dos negócios da família, exatamente, para conduzir. Então, e manter funcionando. Exatamente. Essa engrenagem, mesmo havendo um falecimento dentro da família, essa engrenagem ela vai continuar produzindo, trabalhando normalmente. E quando não se tem o planejamento, o que acontece é que todos os herdeiros vão parar em um processo judicial, né? E às vezes a propriedade fica descuidada em virtude desses procedimentos todos. Exatamente. Muito bem. Preciso encerrar com as TVs, não, com a TV Cidade Verde, né? Que a gente vai seguir aí com a retransmissão pela Rede TV ainda. Então, bom trabalho para as meninas lá e obrigada pela audiência aos ouvintes, né? E a gente segue aqui para irmos já pensando em fechar esta fala das nossas convidadas. Primeiro passo, eu acho que é tirar o preconceito das falas, né? Porque o povo tem medo de falar quando fala de sucessão, já pensa na morte. Quando pensa na morte, todo mundo quer sair correndo. Mas não é assim, para funcionar. Como se faz, então? Qual é o primeiro passo para fazer um bom planejamento sucessório? O primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é contratar um bom profissional para fazer esse planejamento, né? E realizar, como a doutora já falou, realizar o planejamento dentro de todas as normas, né? Porque a lei prevê, no caso. Isso mesmo. A gente fala assim,
ele não pode servir para penalizar um membro da família ou para tirar de alguém o direito. Quando um planejamento é feito sem a observação da lei, ele é totalmente nulo. A lei resguarda os direitos. Exatamente. Então, assim, aquilo que você planejou para não deixar que a sua família seguisse para o judiciário em uma briga, vai se tornar. Né? A briga. Aham, exato. Nós temos exemplos aí, por exemplo, saiu na mídia, né, o caso Maggi. Né? Então, fez-se toda uma estrutura, construiu-se uma estrutura exatamente para conduzir os negócios, mas essa estrutura ela não observou a legislação. Então, hoje, está tudo... Caiu por terra e aí volta para aquele processo que a lei prevê. Moroso, judicial, caro. Que infelizmente, né? Muito bem. Meninas, eu agradeço imensamente o esclarecimento que trouxeram aqui nesta manhã, não é? Para nós, para os nossos ouvintes, sobre esse tema tão ainda... A pinceladas, né, para o esclarecimento. Sim, e precisamos falar mais. Mas tem bastante tema, bastante assunto e para todas as classes, para todas mesmo. Não é preciso ser rico, né, em linguagem popular, para se pensar no que a gente quer deixar aqui e como é que quer deixar. E a gente também não precisa pensar só no evento morte, né? Eu brinco com as pessoas, eu falo assim, pensa você em um ano sabático. Ou aposentadoria, que também é passível de se pensar para um empresário, que ele queira um dia descansar das atividades. Isso, né, então ele treina os herdeiros, ele treina os sucessores e fala assim, olha, agora eu vou ir para a praia, descansar um pouco, conduz aí e me manda o dinheiro. Volto de vez em quando para ver como vocês estão. Isso. Maravilhoso. Reúna no Natal lá, né? Perfeito. Mas tira um ano sabático, vai passear. E a empresa, a família está organizada, sem conflitos. A engrenagem toda funcionando. Perfeito. Muito obrigada, meninas. Sejam sempre bem-vindas. Muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigada. Recebemos aqui a Luana Verdana e a doutora Elaine Lopes da Silva Stuani, né? Falando então sobre planejamento patrimonial e sucessório no nosso quadro Saiba Mais. Nunca é demais a gente saber um pouquinho mais sobre as coisas, né? Obrigada, meninas.